Muito bem, galera. Então vamos bater esse papo aqui com o Fred Rodrigues, que é boliviano. Boliviano, agora ele é metade boliviano e metade paulistano também. Grande Fred, que ano passado também falou com a gente aqui no canal do Lessa, né? E vai trazer informações agora desse de Strongest que chega para enfrentar o Fluminense nesta segunda rodada da Copa Libertadores. Ele que. Eu vou deixar você mesmo se apresentar, Fred. Fala aí onde você trabalha lá para os veículos lá da Bolívia também. Se apresente aí para todo mundo que acompanha aqui o canal, para a torcida do Fluminense que acompanha em peso aqui o canal do Lessa. Prazer falar com você mais uma vez, meu amigo. Oi, Victor, qué prazer estar em contato novamente contigo para falar de seu time, o Fluminense, claro, do The Strongest, que joga a segunda partida pela Taça Libertadores amanhã no Maraca. Esperando que o time boliviano faça uma boa apresentação, repito, feito ante os argentinos do River, e esperando também que esse time consiga produzir do mesmo jeito que foi na cidade de La Paz. Obviamente que o cenário é outro, a cidade é outro, o país é outro, mas vamos torcer para que dê tudo certo para esse time boliviano, para ver se pelo menos cria uma dor de cabeça adicional ao Fernando Diniz, né? Exatamente. A expectativa do Strongest é essa, né? Dar trabalho ao time do técnico Fernando Diniz. Ô, Fred, me fala o seguinte: voltou, se mudou para São Paulo o ano passado? Quando você voltou para São Paulo e para quais veículos você trabalha lá na Bolívia? Na verdade, eu fiquei aqui em São Paulo o primeiro ano, que eu já tinha comentado isso, se eu não me engano, para ti. Eu morei 21 anos aqui em São Paulo, trabalhei quase por 7 anos e meio no Portal Terra. E agora, Ah, desculpa que eu te interrompa, e agora, desde janeiro, voltei para São Paulo, porque eu tenho a minha família aqui, as minhas filhas estão aqui morando em São Paulo e ainda vinculado também com as empresas de lá da Bolívia. legal, perfeito. Então, ô Fred, claro, o assunto que é o real assunto deste vídeo aqui, desse bate-papo, que é para a gente falar desse Strongest que chega para enfrentar o Fluminense confiante, né? Líder do Campeonato Boliviano, não perde uma partida oficial desde a chegada do Rescalvo lá na Bolívia, em dezembro do ano passado. É uma equipe que dá para a gente dizer que tem condições de dar trabalho ao Fluminense, mesmo fora da altitude. Como é que o que você pode falar desse adversário do Fluminense na segunda rodada? Pois é, rapaz, esse treinador espanhol hoje me surpreendeu quando deu essa entrevista coletiva para diferentes veículos de imprensa, tanto do Brasil como da Bolívia, hoje de manhã, e ele conhece o futebol brasileiro e conhece muito bem o Fluminense, além das individualidades dos jogadores que fazem a diferença deste Fluminense, que eu acho que esse ano, do jeito que ele está, na Copa do Brasil, do jeito como começou o Brasileirão, tem grandes chances de ser um dos protagonistas. Ismael Rescalvo, como você bem falou, chegou para dirigir The Strongs em 28 de dezembro do ano passado. Claro que foi com um técnico argentino, o Claudio Biagio, que esse time boliviano classificou para esta edição da Copa Libertadores de 2023. Um novo presidente no clube decidiu contratar esse técnico espanhol, que agora está lá no Rio, para comandar o The Strongest. E chama muito a atenção o fato de, até agora, não ter perdido nenhum jogo no Campeonato Boliviano, e quando todos esperavam que o River ia dar a grande surpresa jogando lá na altitude de La Paz, o The Strongest conseguiu vencer, e vencer com categoria, até eu poderia te falar. E esse time do The Strongest tem peças fundamentais, duas dessas peças fundamentais, lamentavelmente, por lesões, contusões nos últimos jogos do The Strongest no Campeonato Boliviano, não vão estar presentes no Maracanã. Jason Chura é um deles, que foi convocado para a seleção da Bolívia nos últimos 2 jogos amistosos pela data FIFA, e o outro é Luciano Ursino, um bom meia,
de nacionalidade argentina, naturalizado boliviano, que também, pela primeira vez, foi convocado por o técnico Costas, da seleção boliviana, para esses amistosos. São essas duas peças claves que eu acho que podem fazer uma grande diferença no jogo desta terça-feira. Perfeito. Então são os destaques aí que você citaria. Você acha que essa equipe ela está preparada para também fazer frente? O Fluminense vem num grande momento, fazendo muitos gols nos últimos jogos. É hoje uma das equipes mais que apresenta o melhor futebol aqui hoje no Brasil. Como é que vocês estão enxergando esse adversário, esse confronto? Como é que a imprensa boliviana está tratando essa partida contra o Fluminense? Não é uma casualidade, né, que esse Fluminense, que tenha Fernando Diniz como treinador, esteja em um bom momento. Eu falava do resultado na Copa do Brasil, ganhando com autoridade no primeiro jogo no Rio, não lembro o rival, mas no dia sábado, por exemplo, contra o América Mineiro, repetiu a dose, se eu não me engano, pelo mesmo placar. Tem grandes jogadores, Fábio, o goleiro, que jogou até pelo Cruzeiro e depois mudou para o Rio e as Laranjeiras e está aí como porteiro titular desse Fluminense. Está Felipe Melo, que eu achava, te sou sincero, que o técnico Fernando Diniz não ia considerar ele como peça clave, um jogador para ser novamente titular no time, mas está aí com grandes apresentações, até fez gol o Felipe Melo, depois tem o colombiano Arias, que todo mundo conhece das qualidades, a gente já viu ele jogando até pela seleção colombiana em algum momento. Tem o Keno, que estava jogando no Atlético Mineiro, que faz uma excelente parceria com Germancano, o argentino, e tem o PH Ganso, né? Que esse cara, quando decide jogar bola, é praticamente uma das melhores, dos melhores craques que ainda estão no futebol brasileiro, desses jogadores armadores, mas com muito Clássicos, talento, que honram essa camisa desses armadores clássicos, como você bem falou. Eu acho que passa por aí o potencial deste Fluminense, muito bem treinado, insisto, por Diniz. E o que a gente conhece, o que a gente viu já do Fluminense, eu quero me remitir à anterior versão da Libertadores, quando jogou aqui no Brasil, e vencendo com autoridade, com categoria, o rival boliviano. Então, a gente tem essa lembrança um pouco mais fresca do que esse time de Diniz tem para oferecer, né? E agora, essa nova versão 2023, eu acho que é mais forte da que do ano passado. Você acha que o fato de não estar na altitude, de ser a nível do mar aqui, para esse time, talvez você tenha visto essa equipe jogar em situações semelhantes recentemente, você acha que pode, entre aspas, facilitar a vida aí do Fluminense, tornar o jogo um pouco mais fácil? A vantagem que tem o Fluminense é que primeiro vai jogar na sua casa, com sua torcida. Você me falava que são milhares de ingressos vendidos, se eu não me engano, estavam Quase hoje 50 mil, né? estavam falando de um público de quase 50 mil pessoas. Imagina, isso já faz uma grande diferença. É uma torcida que empurra para frente e o Fluminense gosta de jogar esse tipo de jogos que tem essa grande quantidade de público nas arquibancadas. Agora, jogar em La Paz, obviamente, é totalmente diferente, senão que digam os hermanos argentinos, que no caso do River chegou invicto lá em La Paz para o primeiro jogo contra Die Strongets, até com vale invicta, não tinham feito nenhum gol no time argentino e perdeu como perdeu contra o Die Strongest. A única coisa que eu ainda sinto que incomoda muito aos jogadores bolivianos, diretores técnicos, os clubes e ao próprio torcedor é o fato de quando um time argentino ou brasileiro vão para jogar em La Paz e se não conseguem bons resultados, do mesmo jeito falam da altitude.
Aconteceu com o River, quando perdeu contra The Strongest, aconteceu a mesma coisa com o Palmeiras, quando perdeu com o Bolívar, e eu acho que isso deveria ser um tema superado, porque o Brasil foi lá nas últimas eliminatórias sul-americanas, se você viu, passeou em campo contra uma Bolívia que não oferecia nenhum risco. A Argentina, das poucas vezes que ganhou em uma eliminatória, foi lá com a seleção Messi e companhia, e também ganhou. Ninguém falou da altitude, e eu acho que isso já deveria ser deixado de lado, porque tem time, tem jogadores, tem por onde fazer bons jogos lá na altitude. Então você acha que muitas vezes é usada meio que uma muleta ali, uma desculpa para uma derrota, e usam muito essa questão da altitude, quando na verdade dá para ir lá e competir e ganhar o jogo. Sim, com certeza total. O erro, por exemplo, do Palmeiras, a meu ver, foi que o técnico Abel Ferreira, Ferreira. Abel Abel Ferreira. Ferreira, escalou um time totalmente de suplentes, um time alterno, que não era o time que estava jogando nem no Campeonato Paulista, nem na Copa do Brasil. Ele arriscou, produto de arriscar foi a partida onde o Palmeiras começou bem, mas depois perdeu contra o Bolívar. E por isso que eu uso as duas partidas como fundamento e como parte desse debate aberto que sempre que times argentinos ou bolivianos, times argentinos ou brasileiros usam quando vão jogar na cidade de La Paz o tema de altitude, sendo que esquecem que a seleção do Brasil passou com Tite como técnico, a Argentina com o próprio Scaloni quando ganhou da Bolívia. Então eu acho que dá quando se planifica muito bem essa viagem, porque não é eu que morei praticamente metade da minha vida lá, eu sei que é difícil se adaptar rapidamente, em 24 horas você não se adapta aos 3.600 metros de altitude sobre o nível do mar. Mas se você planifica muito bem, chega como o Brasil fez, por exemplo, na última partida com a seleção, foi 4 horas antes de Santa Cruz para La Paz, entrou em campo, ganhou Isso que eu ia te fácil. perguntar, Fred. Isso que É eu a ia te melhor perguntar. coisa a fazer, né? O River fez isso, então o melhor de fato, porque eu até trouxe a informação aqui de que o Fluminense estava em dúvida sobre o que fazer, mas agora aparentemente está muito perto de bater o martelo, de confirmar que vai provavelmente para Santa Cruz, aí depois de lá para La Paz, para chegar ali 3 horas antes do jogo, 4 horas antes do jogo. É a melhor estratégia a se fazer nesse caso? É a melhor. A outra estratégia a fazer é essa de, por exemplo, chegar 4 ou 5 dias antes de um jogo, mas aí é mais lenta a adaptação. Leva Sim. 48 horas, aí o corpo de um atleta ele não renderia do mesmo jeito que chegando tipo 3, 4 horas antes de um jogo. Isso está cientificamente comprovado. Quantas vezes preparadores técnicos do Brasil foram fazer testes lá em La Paz? Então, Fred, talvez a gente tá temendo mais do que devia a altitude, então. Eu acredito que sim, acredito que sim. Pelo mesmo que eu acabei de falar, né? Que já teve outras visitas de times brasileiros com ótimos resultados jogando em La Paz. Não é a primeira vez, o São Paulo já ganhou na época do Raí, Miller, etc, etc. Depois, também, se eu não me engano, o Flamengo foi fazer jogos lá, o Palmeiras foi lá em Sucre, a capital, e ganhou por uma goleada histórica para o time que era na época campeão boliviano. Além de que, se é muito bem planejado o quanto tempo, e isso tem a ver também com o trabalho do preparador físico e que faz parte de um corpo técnico, se é muito bem planejado, eu acho que não tem problemas. A melhor coisa de fazer, eu acredito que é chegar 4 horas antes de um jogo, entra direto, sai do aeroporto, desce para chegar lá no estádio,
entra, se prepara, entra em campo, joga e depois volta para Santa Cruz. Aí é quando menos o corpo sente os efeitos da altitude. É a melhor coisa a fazer. Perfeito, Fred. Então, para a gente fechar aqui, se você pudesse falar para o técnico Fernando Diniz, olha, o que, que você tem de tomar mais cuidado com esse time do Strongest? O que, que você não pode deixar esse time fazer? O que, que você tem que anular para ter uma vitória tranquila no Maracanã? O que, que você diria para ele? Tem dentro dessa proposta do The Strongest, e um pouco a proposta do técnico espanhol, esse sistema de jogo muito conhecido aqui, quando você tem dois alas correndo pelas laterais do campo de jogo, isso aqui se faz muito, é a característica do futebol brasileiro, que de algum jeito esse time do The Strongest está começando a funcionar dessa forma. Tem dois laterais muito bons, um deles é Roca, que foi contratado esse ano, estava jogando num time de Santa Cruz e agora está jogando na cidade de La Paz com The Strongest, que ele sobe muito pela lateral, é um bom ala, não cumpre estritamente a mesma função que aqui, por exemplo, faz o Fagner no Corinthians, ou faz o Rocha no Palmeiras, que são características diferentes. Mas é mais ou menos o sistema de jogo. Tem o Jaime Arrascaeta, que eu acho que esse é um jogador que está desequilibrando hoje, mas que por aí, sempre pela banda, pela lateral esquerda do campo de jogo, pode fazer a diferença. A gente fala em espanhol banda esquerda, banda direita, quando a gente se refere pelas zonas laterais do campo de jogo. Então, tem esses jogadores que fazem a diferença. Tem o Enrique Triverio, que é o jogador argentino que é muito bom no cabeceio. Ele é esse típico meia que gosta de jogar dentro da grande área, e por aí eu acho que pode encontrar maiores dificuldades na marcação do Fluminense. Se fosse para dar o conselho para ele, tomar cuidado, principalmente esse sistema de jogo, quando você abre o campo de jogo, precisamente, quando você cria as opções de passe pelas zonas laterais do campo e intenta encontrar espaços que a zaga às vezes esquece de preencher, e aí por onde o The Strongest faz grande parte de seu jogo e gosta de jogar nesse sistema. Esse seria o melhor conselho com esses jogadores que eu te falei, que eu acho que hoje em dia, tirando um pouco dos machucados que não estão nem vão participar amanhã desse jogo no Maracanã, que são Ursino e o Jason Chura, que aí sim está perdendo essa qualidade de jogo de Strongest. Perfeito, Fred. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo, pela sua atenção, sua disponibilidade, falar um pouquinho apresentar, né, o The Strongest para a gente. Né? Certamente teremos um grande confronto amanhã no Maracanã, com casa cheia, uma festa bem bonita, e voltamos a nos falar, com certeza, para o jogo da volta lá em La Paz. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom aí. Obrigado, Victor. Sempre um prazer falar contigo para falar de futebol, que é uma paixão que a gente tem. Você com o Fluminense lá no Rio, e a gente sempre trabalhando e acompanhando os times da Bolívia. Grande abraço desde aqui de São Paulo, meu caro, e hasta um próximo encontro para falar de futebol. Com toda certeza. Galera, deixa o like, seu comentário também, não esquece não, se inscreva aqui no canal, que é muito importante. Fiquem ligados aí que a gente volta a qualquer momento aí com mais informações. Um abraço.